A verdade é um espelho estilhaçado, e cada fragmento reflete uma dor que jamais cicatrizará. Prepare-se para testemunhar como um segredo familiar pode implodir vidas, forçando escolhas impossíveis e revelando amores onde menos se espera. Olivia observava o reflexo no espelho, não o seu, mas o da vida que se recusava a mudar. Os 40 e poucos anos haviam chegado com uma bagagem pesada de expectativas não cumpridas. Seu apartamento, um ninho apertado no coração de São Paulo, parecia encolher a cada dia, sufocando seus sonhos de espaço, de luz, de um respiro. Ela era uma mulher de rotina, de sacrifícios silenciosos, uma mãe dedicada que havia transformado a arte de ceder em sua própria forma de amor. Sofia, sua filha, era o sol e a lua em seu céu, a razão para cada esforço, cada renúncia. Mas até o amor mais puro pode se tornar uma corrente invisível quando a própria alma anseia por liberdade. O som da chaleira apitando na cozinha trouxe Olivia de volta à realidade. Mais um dia começava, mais uma xícara de café amargo para despertar a coragem de enfrentar a mesmice. Ela trabalhava como contadora em uma pequena empresa no centro da cidade, um emprego estável, sim, mas que drenava sua energia sem alimentar sua paixão. Seus dias eram uma sucessão de números, planilhas e a sensação persistente de que a vida estava passando por ela, como um trem expresso que não faria paradas em sua estação. O desejo por um apartamento maior, mais bonito, com uma varanda onde pudesse cultivar suas ervas e flores, era quase uma obsessão. Não era apenas por luxo, mas por espaço para respirar, para sonhar, para ser. E, claro, havia o desejo por um parceiro. Não um príncipe encantado de contos de fadas, mas alguém real, um companheiro que a visse, que a valorizasse, que a fizesse sentir-se desejada novamente. Alguém que não fosse Ricardo. Ricardo! O nome ecoava em sua mente como um fantasma de um passado distante, mas que insistia em assombrar seu presente. Seu ex-marido, o pai de Sofia, um matemático brilhante, mas um homem perdido em seus próprios cálculos e abstrações. Eles haviam se divorciado anos atrás, mas a vida, com sua ironia peculiar, havia encontrado uma maneira de mantê-los conectados de uma forma que Olivia jamais poderia ter previsto. Sofia, por outro lado, era a personificação da juventude e da ambição. Com seus 20 e poucos anos, ela trabalhava incansavelmente em uma agência de publicidade na Vila Madalena, sonhando com a independência, com seu próprio lugar no mundo. Ela era linda, inteligente, com um brilho nos olhos que Olivia sentia ter perdido em algum ponto da jornada. Mas Sofia também carregava um cansaço, uma exaustão que Olivia reconhecia. A busca por um amor que a preenchesse, que a tirasse da sombra da mãe, era evidente em cada escolha, em cada relacionamento. E foi essa busca que a levou a Ricardo. A notícia havia caído como uma bomba, estilhaçando a frágil paz que Olivia havia construído. Sofia e Ricardo. Seu ex-marido e sua filha. A mente de Olivia se recusava a processar a informação, a encaixar as peças desse quebra-cabeça macabro. Era um pesadelo, uma piada cruel do destino. Mas Sofia estava séria, os olhos brilhando com uma mistura de desafio e uma felicidade que Olivia não conseguia compreender. Ele vai se mudar para cá, mãe, Sofia havia dito, a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. Nós decidimos que é o melhor. Para economizar, para ficarmos mais perto. Olivia sentiu o ar rarear em seus pulmões. O apartamento, já pequeno, parecia diminuir ainda mais, as paredes se fechando sobre ela. Ricardo, o homem que um dia fora seu marido, o pai de sua filha, agora seria seu genro. E viveria sob o mesmo teto. A ideia era absurda, grotesca, uma afronta a tudo o que ela acreditava sobre família, sobre limites, sobre decência. A chegada de Ricardo foi um terremoto silencioso. Ele trouxe consigo uma mala surrada, alguns livros de matemática e uma aura de melancolia que Olivia conhecia bem. Seus olhos, antes cheios de um brilho intelectual, agora pareciam mais opacos, cansados. Ele era o mesmo Ricardo, mas também um estranho, um invasor que estava ali por sua filha, mas que, de alguma forma, também estava ali por ela. A tensão no ar era palpável, um fio invisível que conectava os três, ameaçando se romper a qualquer momento. Olivia tentou manter a compostura, a máscara de mãe compreensiva, mas por dentro, um turbilhão de emoções a consumia. Raiva, incredulidade,
uma pontada de ciúme que a envergonhava. Como Sofia podia fazer isso? Como Ricardo podia aceitar? A diferença de idade entre eles era gritante, um abismo que Olivia via como intransponível. Ela via a inocência de Sofia, a busca desesperada por um amor que a validasse, e via em Ricardo a figura de um homem que, em sua visão, não poderia oferecer a estabilidade e a felicidade que sua filha merecia. Uma noite, enquanto Sofia e Ricardo estavam em seu quarto, as risadas abafadas chegando até a sala, Olivia desabou no sofá. As lágrimas, que ela havia segurado por dias, finalmente rolaram pelo seu rosto. Ela se sentia traída, humilhada, como se sua própria vida estivesse sendo desmantelada peça por peça. O sonho do apartamento maior, do parceiro ideal, tudo parecia desmoronar diante daquela nova e perturbadora realidade. Foi então que o telefone tocou. Era Patrícia, sua amiga de longa data, a única pessoa com quem Olivia se sentia à vontade para desabafar. Patrícia, com sua energia contagiante e seu olhar perspicaz, ouviu pacientemente o relato de Olivia, a voz embargada, a dor evidente em cada palavra. Olivia, você não pode deixar isso acontecer, Patrícia disse, a voz firme, mas cheia de carinho. Sofia precisa ver a verdade. Ela precisa entender que Ricardo não é o homem para ela. E você é a única que pode mostrar isso a ela. Olivia fungou. Mas como, Patrícia? Como eu posso fazer isso sem destruir nossa família de vez? Patrícia fez uma pausa, e quando falou novamente, sua voz tinha um tom de conspiração, de desafio. Você vai seduzi-lo, Olivia. Você vai mostrar a Sofia que Ricardo é um homem fraco, que ele não é digno dela. Você vai roubá-lo de volta, não por amor, mas para abrir os olhos da sua filha. Olivia arregalou os olhos. A ideia era chocante, ultrajante, mas uma faísca de algo novo, algo ousado, acendeu-se dentro dela. Seduzir Ricardo. Seu ex-marido, o pai de sua filha, que agora era o namorado de sua filha. Era uma loucura, uma afronta moral, mas, e se funcionasse? E se fosse a única maneira de salvar Sofia de um erro que Olivia via como catastrófico? A proposta de Patrícia, por mais absurda que parecesse, plantou uma semente de rebeldia no coração de Olivia. Ela havia passado a vida inteira sendo a mulher responsável, a mãe abnegada, a ex-esposa compreensiva. Mas talvez fosse hora de quebrar as regras, de fazer algo inesperado, algo que a tirasse da inércia. A ideia de intervir no relacionamento de Sofia e Ricardo, de mostrar à filha a inadequação da relação devido à diferença de idade, começou a tomar forma em sua mente. Não era por vingança, não era por ciúme, ela tentava se convencer. Era por amor a Sofia, por um desejo desesperado de protegê-la. Naquela mesma semana, impulsionada por uma nova e estranha energia, Olivia começou a buscar um novo emprego. Ela queria mais do que apenas um salário, queria um propósito, um desafio que a fizesse sentir-se viva novamente. Ela se abriu para novas possibilidades, para um mundo que parecia ter se fechado para ela há muito tempo. A ideia de seduzir Ricardo era um plano arriscado, talvez até imoral, mas era um plano. E, pela primeira vez em muito tempo, Olivia sentiu uma pontada de adrenalina, uma sensação de que sua vida, finalmente, estava prestes a mudar. A decisão de Olivia de seduzir Ricardo não era um ato de vingança, nem de paixão. Era uma estratégia fria, calculada, nascida do desespero de uma mãe que via sua filha caminhar para o que considerava um abismo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela havia despertado. Uma faísca de sua antiga eu, a mulher que um dia fora desejada, que tinha ambições e um fogo que a vida havia, aos poucos, abafado. A busca por um novo emprego, que antes era apenas uma necessidade, transformou-se em um símbolo dessa redescoberta. Ela queria mais, merecia mais, e estava disposta a lutar por isso. Os dias seguintes foram uma dança delicada e perigosa. Olivia começou a observar Ricardo com um olhar diferente, não mais o do ex-marido distante ou do pai de sua filha, mas o de um homem que ela precisava desvendar para cumprir seu plano. Ela notou seus hábitos, suas manias, a forma como ele se perdia em seus livros de matemática, alheio ao mundo ao redor. Havia uma vulnerabilidade nele, uma solidão que Olivia reconhecia, pois também a sentia. A primeira tentativa foi sutil, quase imperceptível.
Uma conversa mais longa na cozinha, um sorriso que se demorava um pouco mais, um toque acidental no braço enquanto passavam um pelo outro. Ricardo, imerso em seus pensamentos, parecia não notar, ou talvez preferisse ignorar. Sofia, por sua vez, estava absorta em seu próprio romance, os olhos brilhando com a paixão juvenil, cega para as tensões que se acumulavam sob o mesmo teto. Olivia começou a cuidar mais de si. Comprou algumas roupas novas, mais vibrantes, que realçavam sua figura. Passou a usar um batom mais marcante, um perfume que a fazia sentir-se mais confiante. Não era para Ricardo, ela dizia a si mesma, mas para ela. Para a mulher que estava renascendo das cinzas de uma vida monótona. E, com essa nova atitude, veio uma nova energia. Sua busca por emprego a levou a uma editora de livros, um lugar que, para ela, parecia um refúgio de ideias e histórias. A entrevista foi com o diretor, um homem chamado Sérgio. Ele era elegante, com um olhar penetrante e um sorriso acolhedor. Sérgio não era um homem de paixões avassaladoras, mas de uma gentileza e inteligência que Olivia achou imediatamente atraentes. Ele a ouviu com atenção, interessado em sua experiência, mas também em sua história, em seus sonhos. Você tem uma luz, Olivia, Sérgio havia dito, seus olhos fixos nos dela. Uma força que nem mesmo você parece reconhecer. Acredito que você seria um ativo valioso para a nossa equipe. A proposta de emprego veio alguns dias depois, e Olivia aceitou com um misto de alívio e euforia. Era um cargo de gerência financeira, com um salário que finalmente a permitiria sonhar com um apartamento maior, com a independência que tanto almejava. Mas era mais do que isso. Era um novo começo, uma porta que se abria para um mundo de possibilidades. E Sérgio, com sua admiração discreta, parecia ser parte desse novo mundo. Enquanto Olivia se aventurava em sua nova vida profissional, a situação em casa se tornava cada vez mais complexa. Sofia e Ricardo, embora apaixonados, começavam a enfrentar as primeiras rachaduras em seu relacionamento. A diferença de idade, que Olivia tanto temia, começava a se manifestar em pequenas coisas, nos interesses, nas expectativas, na forma como viam o futuro. Ricardo, com sua mente absorta em equações e teorias, muitas vezes parecia distante, alheio às necessidades emocionais de Sofia. Ela, por sua vez, sentia-se cada vez mais sozinha, buscando em Ricardo uma estabilidade que ele, em sua própria instabilidade, não conseguia oferecer. Olivia observava tudo com uma mistura de satisfação e dor. Seu plano de seduzir Ricardo parecia estar funcionando, não por suas ações diretas, mas pela própria dinâmica do relacionamento deles. Ela via Sofia se desiludir, e isso partia seu coração, mesmo que fosse o que ela havia previsto. Uma noite, Sofia chegou em casa com os olhos marejados. Ricardo estava em seu quarto, imerso em seus livros. Olivia a abraçou, sentindo tremor no corpo da filha. Ele não me entende, mãe, Sofia soluçou. Ele vive em um mundo só dele. Eu preciso de alguém que me veja, que esteja presente. Olivia sentiu um aperto no peito. Era a oportunidade perfeita para intervir, para plantar a semente da dúvida. Sofia, o amor não pode ser só paixão. Precisa de companheirismo, de um futuro em comum. Vocês são tão diferentes. Sofia se afastou, os olhos ainda vermelhos, mas com um brilho de desafio. Você não entende, mãe. Ele é diferente. Ele me faz sentir coisas que ninguém mais faz. A conversa foi interrompida pela campainha. Era Daniel, um colega de trabalho de Sofia, um homem charmoso, com um sorriso fácil e uma aura de confiança. Olivia o conhecia de vista, e sempre o achou um pouco escorregadio. Mas Sofia parecia encantada. Daniel trouxe flores para Sofia, e seus olhos se encontraram com uma intensidade que Olivia não gostou. Sofia, podemos conversar? Daniel perguntou, a voz suave, mas com uma urgência que não passou despercebida por Olivia. Sofia hesitou, olhou para o quarto de Ricardo, depois para Olivia, e finalmente para Daniel. Claro, Daniel. Entre. Olivia sentiu um arrepio. Aquele homem não lhe inspirava confiança. Mas Sofia parecia hipnotizada. A semente da dúvida que Olivia tentava plantar em relação a Ricardo parecia estar sendo plantada por Daniel em relação a ele.
Nos dias que se seguiram, Sofia e Daniel se tornaram inseparáveis. As discussões entre Sofia e Ricardo se tornaram mais frequentes, mais intensas. Ricardo, por sua vez, parecia cada vez mais alheio, mergulhado em suas pesquisas, como se o mundo exterior não o afetasse. Mas Olivia via a dor em seus olhos, a forma como ele se encolhia quando Sofia o ignorava. A virada emocional central estava se aproximando, e Olivia sentia isso no ar. A casa, que antes era um refúgio, agora era um campo de batalha silencioso, onde corações eram partidos e novas paixões floresciam, ou pelo menos pareciam florescer. Olivia, em meio a tudo isso, sentia-se dividida. Por um lado, seu plano parecia estar se concretizando. Por outro, a dor de Sofia e a solidão de Ricardo atingiam de uma forma que ela não esperava. Ela estava jogando um jogo perigoso, e as consequências estavam começando a se manifestar. A presença de Daniel no apartamento de Olivia era como uma nota dissonante em uma melodia já complexa. Ele irradiava uma confiança que Olivia achava forçada, um charme que parecia ensaiado. Mas Sofia, em sua busca por um amor que a validasse, parecia cega para os sinais de alerta que a mãe percebia. A paixão juvenil de Sofia por Ricardo estava se esvaindo, substituída por uma atração intensa e, para Olivia, perigosa por Daniel. As discussões entre Sofia e Ricardo se tornaram mais frequentes, mais ácidas. Pequenas desavenças se transformavam em grandes brigas, revelando a incompatibilidade crescente entre eles. Ricardo, em sua natureza introspectiva, recuava, fechando-se ainda mais em seu mundo de números e teorias. Ele não era um homem de confrontos, e a intensidade emocional de Sofia o assustava. Olivia observava tudo com um misto de tristeza e uma estranha satisfação. Seu plano de salvar Sofia parecia estar se concretizando, mas o custo emocional para todos era alto. Uma tarde, Olivia voltou do trabalho e encontrou Sofia chorando descontroladamente na sala. Daniel não estava lá. Ricardo estava em seu quarto, a porta fechada, o silêncio pesado. Olivia sentou-se ao lado da filha, abraçando-a com força. "O que aconteceu, meu amor?" perguntou Olivia, a voz suave. "Eu terminei com Ricardo, mãe", Sofia soluçou, as palavras quase inaudíveis. "Eu não aguento mais. Ele não me vê, não me escuta. Eu me sinto sozinha com ele." Olivia sentiu um alívio amargo. Era o que ela queria, mas ver a dor de sua filha ainda feria. "E o Daniel?" ela perguntou, com cautela. Sofia levantou a cabeça, os olhos ainda marejados, mas com um brilho de esperança. "O Daniel é diferente, mãe. Ele me entende. Ele me faz sentir viva. Nós vamos ficar juntos." Naquele momento, Olivia sentiu um arrepio. A alegria de Sofia parecia forçada, quase desesperada. Mas ela não disse nada. Apenas abraçou a filha, permitindo que ela chorasse em seu ombro. A notícia do término se espalhou pela casa como um incêndio. Ricardo saiu do quarto, os olhos vermelhos, o rosto pálido. Ele não disse uma palavra, apenas pegou sua mala surrada e começou a colocar suas poucas coisas dentro. Olivia sentiu uma pontada de culpa. Ela havia desejado isso, mas não daquela forma, não com tanta dor. "Ricardo, para onde você vai?" Olivia perguntou, a voz embargada. Ele a olhou, e por um instante, Olivia viu a dor profunda em seus olhos. "Não sei, Olivia. Não tenho para onde ir." Aquelas palavras atingiram Olivia como um raio. Ricardo, o pai de sua filha, o homem com quem ela havia compartilhado tantos anos de sua vida, estava sem teto. A imagem de um homem fraco e indigno que ela havia construído para si mesma começou a desmoronar. Ela viu o matemático brilhante, o homem que se perdia em seus pensamentos, mas que, no fundo, era apenas um ser humano vulnerável. "Você não vai a lugar nenhum", Olivia disse, a voz firme, decidida. "Você fica aqui. Você é o pai da Sofia. Esta casa é sua também." Ricardo a olhou com surpresa, depois com uma gratidão silenciosa. Ele não argumentou. Apenas guardou a mala e voltou para o quarto, agora como um amigo vivendo sob o mesmo teto, um hóspede inesperado em sua própria antiga casa. A dinâmica familiar havia mudado drasticamente. Olivia e Ricardo,
agora ambos solteiros, viviam em uma estranha coexistência, navegando pelas águas turbulentas de um passado compartilhado e um presente incerto. Apesar da nova configuração, a vida de Olivia na editora florescia. Sérgio, o diretor, demonstrava um interesse cada vez mais evidente por ela. Ele a convidava para almoços de negócios que se estendiam em conversas sobre arte, literatura e a vida. Ele a valorizava, e isso era um bálsamo para a alma de Olivia. Ela se sentia desejada, inteligente, viva. Incentivada por Patrícia, que agora via como uma mulher em plena ascensão, Olivia decidiu explorar o mundo dos encontros online. Patrícia, com seu entusiasmo contagiante, a ajudou a criar um perfil em um aplicativo de namoro, escolhendo as melhores fotos e escrevendo uma descrição que realçava a personalidade vibrante de Olivia. Você precisa se abrir para o novo, Olivia! Patrícia exclamava. O mundo está cheio de homens maravilhosos, esperando por uma mulher como você. Olivia, com um misto de curiosidade e apreensão, mergulhou nesse universo digital. Os primeiros encontros foram uma sucessão de situações cômicas e desastrosas. Havia o homem que só falava de sua coleção de selos, o que parecia mais interessado em seu saldo bancário do que em sua alma, e o que não parava de reclamar da ex-mulher. Olivia ria das situações com Patrícia, mas no fundo, sentia uma pontada de desilusão. Encontrar um amor genuíno parecia uma tarefa hercúlea. Ricardo, por sua vez, também foi incentivado por Olivia a tentar os aplicativos de namoro. Ela sentia que ele precisava se reconectar com o mundo, sair de sua bolha matemática. Ele, relutante a princípio, acabou cedendo. Seus encontros eram ainda mais desastrosos que os de Olivia. Ele falava sobre equações diferenciais no primeiro encontro, sobre a teoria da relatividade no segundo, e as mulheres, invariavelmente, fugiam. Uma noite, Olivia e Ricardo estavam na sala, cada um em seu celular, deslizando perfis e trocando olhares de cumplicidade. Eles compartilhavam as histórias mais bizarras, as fotos mais engraçadas, e riam juntos, como velhos amigos que se entendiam sem precisar de muitas palavras. Naquele momento, a tensão entre eles parecia ter diminuído, substituída por uma leveza inesperada. Eles eram dois náufragos em um mar de encontros online, encontrando consolo na companhia um do outro. Enquanto isso, Sofia estava cada vez mais envolvida com Daniel. Ele a mimava com presentes, jantares caros e promessas de um futuro brilhante. Sofia estava nas nuvens, convencida de que havia encontrado o homem ideal. Olivia, no entanto, sentia um desconforto crescente. Havia algo em Daniel que não se encaixava, uma falsidade em seu sorriso, um brilho calculista em seus olhos. Ela tentava alertar Sofia, mas a filha, cega pela paixão, não a ouvia. A vida de Olivia estava em plena efervescência. Um novo emprego, um diretor interessado, a aventura dos encontros online e a estranha, mas reconfortante, presença de Ricardo em sua casa. Ela estava se redescobrindo, se permitindo sentir, sonhar. Mas a sombra de Daniel sobre Sofia era uma preocupação constante, um presságio de que nem tudo estava tão bem quanto parecia. A vida no apartamento de Olivia havia se transformado em um palco de emoções conflitantes. A presença de Ricardo, antes um incômodo, agora era uma estranha fonte de conforto. Eles compartilhavam as agruras dos encontros online, rindo das gafes e desilusões, encontrando uma cumplicidade que o casamento havia, de alguma forma, obscurecido. Ricardo, com sua mente brilhante, começou a ajudar Olivia com alguns problemas complexos de planilhas em seu novo emprego, e ela, por sua vez, o incentivava a não desistir de suas pesquisas matemáticas, que ele havia abandonado após o divórcio. Havia uma troca, um apoio mútuo que nenhum dos dois esperava. Enquanto isso, Sofia estava em um turbilhão de paixão por Daniel. Ele a envolvia com palavras doces, presentes caros e a promessa de um futuro grandioso. Sofia, seduzida pela atenção e pelo carisma de Daniel, parecia flutuar em uma nuvem, alheia aos avisos sutis de Olivia e até mesmo aos olhares desconfiados de Ricardo. Olivia tentava conversar com a filha, expressando suas preocupações sobre a rapidez do relacionamento e a superficialidade que percebia em Daniel, mas Sofia rebatia com a impetuosidade da juventude, acusando a mãe de ciúmes e de não querer sua felicidade. "Você não entende, mãe!" Sofia exclamava,
os olhos brilhando com uma mistura de raiva e paixão. O Daniel é diferente. Ele me faz sentir especial, algo que o Ricardo nunca fez. Olivia sentia um aperto no coração. Ela sabia que Sofia estava vulnerável, buscando em Daniel a validação que sentia faltar em sua vida. Mas a intuição de mãe gritava que algo estava errado. No trabalho, Olivia continuava a prosperar. Sérgio, o diretor da editora, era um homem de bom gosto e cultura, e o interesse dele por Olivia era cada vez mais evidente. Ele a convidava para eventos culturais, jantares de negócios que se transformavam em conversas íntimas sobre sonhos e aspirações. Sérgio era a personificação do parceiro ideal que Olivia havia sonhado, estável, bem-sucedido, atencioso e que a via como uma mulher completa, com inteligência e charme. Ele a fazia sentir-se desejada e valorizada, e Olivia, pela primeira vez em muito tempo, se permitia sonhar com o futuro ao lado de alguém. Uma noite, após um jantar com Sérgio, Olivia voltou para casa com o coração leve. Ela estava sorrindo, sentindo-se renovada. Ao entrar, encontrou Ricardo na sala, imerso em seus livros, mas com uma expressão de profunda tristeza. — O que houve, Ricardo? — perguntou Olivia, a alegria se esvaindo. Ricardo levantou a cabeça, os olhos marejados. — Minha pesquisa. Eu perdi tudo, Olivia. O computador quebrou, e eu não fiz backup. Anos de trabalho, de fórmulas, de hipóteses, tudo se foi. Olivia sentiu um choque. Ela sabia o quanto aquela pesquisa significava para ele, a paixão que ele dedicava à matemática. A dor em seus olhos era palpável. Sem pensar duas vezes, ela sentou-se ao lado dele. — Não, Ricardo. Não está tudo perdido, ela disse, a voz firme. Você se lembra de tudo. Está tudo na sua cabeça. Nós vamos reconstruir. Juntos. Eles passaram a noite em claro. Olivia, com sua mente organizada de contadora, ajudou Ricardo a reestruturar suas ideias, a lembrar-se das fórmulas, a refazer os cálculos. Ela o incentivava, o apoiava, e Ricardo, surpreendentemente, encontrou nela a clareza e a paciência que precisava. Era um momento de profunda conexão, de apoio mútuo que transcendia o passado e o presente. Naquele momento, eles não eram ex-cônjuges, nem pais de Sofia. Eram dois seres humanos se apoiando em um momento de crise, redescobrindo a força de sua ligação. Enquanto Olivia e Ricardo se reconectavam de uma forma inesperada, Sofia e Daniel davam um passo adiante em seu relacionamento. Daniel propôs que eles se mudassem para um apartamento maior, que ele supostamente havia conseguido com um preço especial. Sofia, eufórica, aceitou imediatamente, vendo aquilo como a concretização de seus sonhos de independência e de um futuro com o homem que amava. Olivia sentiu um calafrio ao ouvir a notícia. A pressa de Daniel, a forma como ele parecia estar isolando Sofia, tudo isso a preocupava profundamente. Ela tentou argumentar, pedir para Sofia ter cautela, mas a filha estava irredutível. — Mãe, você não quer me ver feliz! Sofia gritou, a voz cheia de ressentimento. — Você sempre encontra um problema em tudo. Eu vou me mudar com o Daniel, e você vai ter que aceitar. A discussão foi dolorosa, deixando Olivia com o coração em pedaços. Ela via sua filha se afastando, cega por uma paixão que Olivia sentia ser uma armadilha. Ricardo, que havia testemunhado a briga, olhou para Olivia com um olhar de preocupação. Ele também sentia que algo estava errado com Daniel, mas sabia que não havia nada que pudessem fazer para convencer Sofia naquele momento. A partida de Sofia e Daniel do apartamento de Olivia deixou um vazio. A casa, antes cheia de tensões, agora parecia estranhamente silenciosa. Olivia e Ricardo, sozinhos novamente, se viram em uma nova fase de sua estranha convivência. Eles continuaram a trabalhar na pesquisa de Ricardo, e a cada equação refeita, a cada teoria reconstruída, a conexão entre eles se aprofundava. Eles riam, discutiam, se apoiavam, e a linha que separava a amizade do algo mais começava a se borrar. Olivia, apesar da preocupação com Sofia, sentia-se mais leve, mais livre. O novo emprego, o interesse de Sérgio, a redescoberta de sua própria força e a cumplicidade com Ricardo, tudo isso a impulsionava para frente. Ela estava no meio de sua jornada de autodescoberta,
enfrentando os desafios de uma nova vida e as complexidades de um coração que, inesperadamente, começava a se abrir novamente para possibilidades que ela havia julgado perdidas. A estranha harmonia que se instalara entre Olivia e Ricardo era um bálsamo em meio à tempestade que se formava ao redor de Sofia. Eles haviam encontrado um ritmo, uma cumplicidade que os surpreendia a cada dia. As noites eram preenchidas com o som suave dos cliques do teclado de Ricardo, enquanto ele reconstruía sua pesquisa, e a voz de Olivia, que o ajudava a organizar os pensamentos. Havia uma intimidade intelectual, um respeito mútuo que florescia em meio à adversidade. O apartamento, antes um palco de conflitos, agora era um refúgio de apoio e redescoberta. Mas a paz era frágil. A cada telefonema não atendido de Sofia, a cada mensagem sem resposta, a preocupação de Olivia aumentava. Daniel havia se tornado uma sombra, um véu que obscurecia a filha. As tentativas de Olivia de se aproximar eram recebidas com frieza, com desculpas esfarrapadas sobre a nova vida, a nova rotina. Ricardo, com sua perspicácia, também notava mudança no comportamento de Sofia, e seus olhos, antes perdidos em equações, agora carregavam uma sombra de apreensão. No trabalho, a vida de Olivia continuava a brilhar. Sérgio, o diretor da editora, havia se tornado mais do que um colega ou um pretendente. Ele era um amigo, um confidente, alguém que a ouvia e a compreendia. Ele a convidou para um fim de semana em sua casa de campo, um convite que Olivia, hesitante, acabou aceitando. Era uma oportunidade de se afastar da tensão de casa, de respirar, de se permitir um momento de felicidade. A casa de campo de Sérgio era um paraíso de tranquilidade, cercada por natureza e com uma vista deslumbrante. Sérgio era um anfitrião impecável, atencioso e divertido. Eles passearam, conversaram, riram. Olivia se sentia leve, livre, como não se sentia há anos. Sérgio a olhava com uma admiração genuína, e Olivia se pegou imaginando um futuro ao lado dele, um futuro de paz, de estabilidade, de amor. Ele era tudo o que ela havia sonhado. No entanto, mesmo em meio àquela felicidade, a imagem de Sofia não saía de sua mente. Uma noite, enquanto jantavam à luz de velas, Olivia decidiu compartilhar suas preocupações com Sérgio. Ele a ouviu com atenção, oferecendo conselhos ponderados e um ombro amigo. Olivia, o amor de mãe é um dos mais fortes que existem, Sérgio disse, segurando sua mão. Mas às vezes, precisamos deixar nossos filhos aprenderem suas próprias lições, mesmo que isso signifique vê-los sofrer. As palavras de Sérgio eram sábias, mas não acalmavam o coração de Olivia. Ela sentia que algo estava prestes a acontecer, um presságio sombrio que pairava sobre sua filha. De volta ao apartamento, a tensão era palpável. Ricardo havia tentado entrar em contato com Sofia, mas sem sucesso. Ele também sentia que algo estava errado. A cumplicidade entre ele e Olivia se intensificou, unida pela preocupação com a filha. Eles eram uma frente unida, dois pais preocupados, apesar de todas as suas diferenças e do passado. Foi então que a ligação chegou. Não de Sofia, mas de uma amiga dela, com a voz embargada de pânico. Olivia, você precisa vir para cá. É a Sofia. Ela está em apuros. O coração de Olivia gelou. Ela e Ricardo correram para o endereço que a amiga havia dado, um prédio antigo e mal cuidado em um bairro distante. A cena que encontraram era desoladora. Sofia estava sentada no chão do apartamento vazio, os olhos inchados de tanto chorar, o rosto pálido e marcado pela dor. O apartamento estava completamente vazio, sem móveis, sem pertences. Sofia, o que aconteceu? Olivia perguntou, ajoelhando-se ao lado da filha, o coração em pedaços. Sofia levantou a cabeça, os olhos cheios de desilusão e raiva. Ele me enganou, mãe. O Daniel. Ele é um golpista. Ele me usou. Ele pegou todo o meu dinheiro, vendeu os móveis que eu comprei e sumiu. As palavras de Sofia caíram como pedras sobre Olivia e Ricardo. A intuição de Olivia havia se confirmado da pior maneira possível. Daniel não era o homem ideal. Ele era um predador, um golpista que se aproveitava de mulheres com apartamentos e sonhos de independência. A humilhação e a dor de Sofia eram palpáveis, um golpe cruel em sua inocência e em seus sonhos. Ricardo,
que havia permanecido em Silênvia, agora se aproximou, os olhos fixos em Sofia. Havia raiva em seu olhar, mas também uma profunda tristeza. Ele se ajoelhou ao lado de Olívia, e juntos, eles abraçaram a filha, que desabou em seus braços, chorando incontrolavelmente. Naquele momento, todas as mágoas, todos os conflitos do passado pareceram insignificantes. Eles eram uma família, unidos pela dor e pela necessidade de proteger Sofia. A virada emocional era brutal, mas necessária. Sofia havia aprendido uma lição dura, mas fundamental. A desilusão era profunda, mas também era o início de um amadurecimento. Olívia sentiu uma mistura de alívio e culpa. Alívio por Sofia estar a salvo, por ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. Culpa por não ter conseguido protegê-la, por ter permitido que ela caísse na armadilha de Daniel. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de união, de que, juntos, eles superariam aquilo. A família, agora mais forte e mais unida pela adversidade, levou Sofia de volta para o apartamento de Olívia. A casa, que antes parecia um campo de batalha, agora era um porto seguro, um lugar de cura e de recomeço. Sofia, embora ferida, estava de volta ao seio familiar, e a presença de Olívia e Ricardo, juntos, era um consolo que ela não sabia que precisava. O retorno de Sofia ao apartamento de Olívia trouxe consigo uma mistura de alívio e uma tristeza profunda. A jovem, antes vibrante e cheia de sonhos, agora carregava o peso da desilusão, da humilhação de ter sido enganada. Ela se fechou em si mesma, as feridas emocionais ainda abertas, e o silêncio dela era mais doloroso do que qualquer grito. Olívia e Ricardo, unidos pela dor da filha, se desdobravam para oferecer apoio, carinho e a segurança de um lar que, apesar de todas as suas complexidades, era um porto seguro. A presença de Ricardo no apartamento, que antes era uma estratégia de Olívia para salvar Sofia, agora se transformava em um pilar de apoio genuíno. Ele, com sua paciência e sua mente analítica, ajudava Sofia a processar o que havia acontecido, a entender que a culpa não era dela, mas do golpista. Olívia observava a interação entre pai e filha com um misto de gratidão e uma nova percepção sobre Ricardo. Ele não era apenas o ex-marido distante, ele era um homem bom, um pai dedicado e um amigo inesperado. Enquanto Sofia iniciava seu lento processo de cura, a vida de Olívia continuava a se desenrolar em múltiplas frentes. No trabalho, ela era uma profissional respeitada, e a relação com Sérgio, o diretor da editora, a cada dia se aprofundava. Ele era o cavalheiro que ela sempre imaginou, o parceiro ideal que oferecia estabilidade, carinho e um futuro promissor. Sérgio, com sua gentileza e sua admiração por Olívia, a convidou para morar com ele em uma charmosa vila no Mediterrâneo, um convite que representava a concretização de todos os seus sonhos de uma vida mais bonita, mais tranquila, mais plena. A proposta de Sérgio era tentadora, quase irrecusável. Era a vida que Olívia havia sonhado por tanto tempo. Um apartamento maior, um lugar com luz e espaço, um parceiro ideal, uma nova paisagem. Ela se via caminhando pelas ruas de paralelepípedos, sentindo o cheiro do mar, vivendo uma vida de paz e beleza. Mas, ao mesmo tempo, uma estranha hesitação a invadia. A imagem de Ricardo, sentado na sala, imerso em seus livros, ou rindo com Sofia, vinha à sua mente. A cumplicidade que havia se formado entre eles, a forma como ele a apoiava, a fazia rir, a fazia sentir-se compreendida, era algo que ela não esperava e que agora fazia questionar suas próprias certezas. Ricardo, por sua vez, continuava sua jornada de redescoberta. Com a ajuda de Olívia, ele havia finalmente provado sua hipótese matemática, um trabalho que ele havia abandonado por anos. A notícia de sua descoberta se espalhou rapidamente no meio acadêmico, e ele foi convidado a voltar ao Instituto de Pesquisa, com uma posição de destaque e todos os recursos para continuar seus estudos. Era a redenção profissional que ele tanto merecia, o reconhecimento de seu brilhantismo. Mas, assim como Olívia, Ricardo também sentia uma estranha hesitação. O sucesso profissional era importante, sim, mas a vida que ele havia reconstruído ao lado de Olívia e Sofia, a cumplicidade, o carinho, a sensação de pertencer a algo, era algo que ele não queria abrir mão. Ele havia redescoberto não apenas sua paixão pela matemática, mas também a importância dos laços humanos, do amor familiar. Uma noite, enquanto Olívia e Ricardo estavam na cozinha,
Preparando o jantar para Sofia, um silêncio confortável pairava no ar. Olivia sentiu o olhar de Ricardo sobre ela. Olivia, ele começou, a voz um pouco rouca, eu recebi a proposta do instituto. É uma grande oportunidade. Olivia sorriu, genuinamente feliz por ele. Que maravilha, Ricardo! Eu sabia que você conseguiria. Você merece todo o reconhecimento. Ricardo hesitou, depois continuou, os olhos fixos nos dela. Mas, eu também recebi outra proposta. Uma que me faz questionar tudo. Olivia o olhou, curiosa. Que proposta? Ricardo deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Seus olhos, antes perdidos em números, agora brilhavam com uma intensidade que Olivia não via há anos. Eu quero que você mora comigo, Olivia. Não em um apartamento novo, não em uma vila no Mediterrâneo. Aqui. Neste apartamento. Com a Sofia. Nós três. Como uma família. Eu sei que não é o que você sonhou, mas eu percebi que o que eu mais quero é você. E a Sofia. E a vida que construímos aqui, mesmo com todas as suas imperfeições. As palavras de Ricardo atingiram Olivia como uma onda. A proposta de Sérgio era a concretização de um sonho antigo, de uma vida idealizada. Mas a proposta de Ricardo era a aceitação da realidade, do amor que havia renascido das cinzas, da família que eles já eram. Era um amor imperfeito, sim, mas real, profundo, construído sobre a base de anos de história, de dor, de superação e de uma cumplicidade inesperada. Olivia sentiu o coração bater forte. Ela tinha diante de si duas escolhas: a vida dos sonhos com Sérgio, ou o amor redescoberto com Ricardo, no lar que eles haviam reconstruído. A decisão não era fácil, mas a resposta, de alguma forma, já estava em seu coração. O silêncio na cozinha era carregado de expectativas. A proposta de Ricardo ecoava na mente de Olivia, confrontando-a com a imagem idealizada de um futuro que ela havia construído ao longo dos anos. A vila no Mediterrâneo, a estabilidade de Sérgio, a vida de luxo e tranquilidade que parecia tão perfeita. E, do outro lado, Ricardo, com sua vulnerabilidade, sua paixão pela matemática, sua presença desajeitada, mas incrivelmente real e reconfortante. Ele não oferecia um paraíso distante, mas a promessa de um lar, de uma família que já existia, com todas as suas imperfeições e belezas. Olivia olhou para Ricardo, seus olhos encontrando os dele. Ela viu ali não apenas o ex-marido, o pai de sua filha, mas um homem que havia crescido, que havia redescoberto a si mesmo e, de alguma forma, a ela. A cumplicidade que eles haviam construído nas últimas semanas, a forma como ele a apoiava, a fazia rir, a fazia sentir-se compreendida em um nível profundo, era algo que Sérgio, com toda a sua perfeição, não poderia oferecer. A decisão não era fácil, mas o coração de Olivia já havia feito sua escolha. Ela respirou fundo, um sorriso suave surgindo em seus lábios. Ricardo, ela começou, a voz embargada pela emoção, a vida que eu sonhei por tanto tempo, era uma vida de paz, de beleza, de um amor que me fizesse sentir completa. E eu percebi que essa vida não está em um lugar distante, nem em um ideal. Ela está aqui. Com você. Com a Sofia. Neste apartamento que, de alguma forma, se tornou o nosso lar novamente. Os olhos de Ricardo se arregalaram, uma mistura de surpresa e uma alegria indescritível inundando seu rosto. Ele deu mais um passo, e Olivia se permitiu ser envolvida em seus braços. Era um abraço desajeitado, sim, mas cheio de uma verdade e um carinho que transcendiam anos de separação e mágoas. Naquele momento, o passado parecia se dissolver, e o futuro, antes incerto, se desenhava com uma nova e inesperada promessa. A notícia da reconciliação de Olivia e Ricardo foi recebida por Sofia com uma mistura de surpresa e um alívio silencioso. Ela, ainda em processo de cura da desilusão com Daniel, havia testemunhado a cumplicidade crescente entre os pais. A presença de Ricardo, que antes era um motivo de vergonha e conflito, agora era um consolo. Ela via a forma como eles se apoiavam, como se olhavam, e uma nova compreensão sobre o amor e a família começou a florescer em seu coração. Vocês estão juntos de novo? Sofia perguntou, os olhos arregalados, mas com um pequeno sorriso. Olivia e Ricardo se olharam, depois para a filha.
Sim, meu amor, Olivia disse, segurando a mão de Ricardo. Nós estamos. De uma forma diferente, talvez. Mas estamos. Sofia assentiu, e pela primeira vez em muito tempo, Olivia viu um brilho de esperança em seus olhos. A família, que havia sido estilhaçada por tantos conflitos, estava se reconstruindo, peça por peça, mais forte e mais unida do que nunca. Olivia teve a difícil tarefa de conversar com Sérgio. Ela o encontrou em seu escritório, o coração apertado. Sérgio, com sua elegância habitual, a ouviu com atenção, a expressão impassível. Sérgio, eu não posso aceitar sua proposta, Olivia disse, a voz suave, mas firme. Eu percebi que meu lugar é aqui, com a minha família. Sérgio assentiu, um sorriso melancólico surgindo em seus lábios. Eu entendo, Olivia. Eu sempre soube que havia algo especial entre você e Ricardo. Eu só esperava que você percebesse antes de mim. Ele fez uma pausa, depois continuou, a voz cheia de carinho. Eu desejo toda a felicidade do mundo para você, Olivia. E saiba que a porta da editora estará sempre aberta para você. Olivia sentiu um alívio. Sérgio era um homem bom, e ela era grata por sua compreensão. A despedida foi amigável, e Olivia saiu do escritório com a certeza de que havia feito a escolha certa, não por um ideal, mas por um amor real e palpável. A vida no apartamento de Olivia, Ricardo e Sofia se estabeleceu em uma nova e reconfortante rotina. Ricardo, com sua pesquisa matemática finalmente provada, foi convidado a voltar ao instituto, mas decidiu seguir seu coração. Ele aceitou uma posição de consultor, que lhe permitia trabalhar de casa e dedicar mais tempo à família. Ele havia encontrado um equilíbrio, uma paz que a busca incessante por reconhecimento jamais havia lhe dado. Sofia, por sua vez, começou a se reerguer. Com o apoio dos pais, ela conseguiu um novo emprego e começou a reconstruir sua vida financeira e emocional. A experiência com Daniel a havia marcado, sim, mas também a havia tornado mais forte, mais madura. Ela havia aprendido lição mais importante, a de que o amor verdadeiro não se compra com presentes caros ou promessas vazias, mas se constrói com confiança, respeito e presença. O apartamento, que antes parecia pequeno e apertado, agora era um lar cheio de vida, de risadas, de conversas. O gato, que Olivia havia adotado e carinhosamente chamado de Olivia em uma brincadeira consigo mesma, se aninhava confortavelmente entre eles, um símbolo da nova harmonia. Olivia e Ricardo, após todas as reviravoltas, redescobriram o amor e a cumplicidade que sempre estiveram ali, adormecidos sob as camadas de mágoas e expectativas. Eles não eram o casal perfeito de contos de fadas, mas eram reais, imperfeitos e profundamente conectados. Eles haviam encontrado a felicidade não em um ideal distante, mas na aceitação da complexidade de suas vidas e na força inabalável de sua família. A vida no apartamento de Olivia, Ricardo e Sofia se estabeleceu em uma nova e reconfortante rotina, mas não sem seus desafios. A cura de Sofia era um processo lento, pontuado por momentos de raiva, tristeza e uma profunda introspecção. Ela havia perdido não apenas dinheiro, mas uma parte de sua inocência e de sua confiança no mundo. Olivia e Ricardo, com uma paciência que a vida havia lhes ensinado, estavam sempre ali, oferecendo um ombro, uma palavra de conforto, ou apenas o silêncio compreensivo que Sofia precisava. A presença de Ricardo no apartamento, agora como parceiro de Olivia e pai presente, era um pilar de estabilidade. Ele havia trocado a busca incessante por reconhecimento acadêmico pela riqueza das conexões humanas. Sua mente brilhante, antes absorta em equações, agora se dedicava a encontrar maneiras de apoiar Sofia em sua recuperação e de fortalecer o vínculo com Olivia. Eles eram um time, navegando pelas águas turbulentas da vida com uma nova bússola, o amor e a cumplicidade. Olivia, por sua vez, sentia-se mais plena do que nunca. A decisão de ficar com Ricardo, de escolher o amor real e imperfeito em vez do idealizado, havia-lhe trazido uma paz profunda. Ela continuava em seu emprego na editora, onde era valorizada e respeitada, mas agora com uma perspectiva diferente. O desejo por um apartamento maior e mais bonito não havia desaparecido completamente, mas a urgência havia diminuído. Ela havia percebido que a verdadeira beleza de um lar não estava nas paredes, mas nas pessoas que o habitavam.
As noites eram preenchidas com conversas na sala, risadas compartilhadas e o som suave do gato Olivia ronronando no colo de alguém. Ricardo, com seu humor peculiar, contava histórias de suas desventuras nos aplicativos de namoro, e Olivia, com sua sagacidade, complementava com as suas próprias. Sofia, aos poucos, começava a participar, seus sorrisos se tornando mais frequentes, seus olhos recuperando um pouco do brilho perdido. A reconciliação de Olivia e Ricardo não era um conto de fadas, mas um romance realista e intenso, construído sobre a base de uma história compartilhada, de erros e acertos, de perdas e redescobertas. Eles haviam aprendido a valorizar a presença um do outro, a aceitar as imperfeições e a celebrar a força de sua conexão. O amor deles era maduro, profundo, e se manifestava nos pequenos gestos do dia a dia. Um café preparado pela manhã, um abraço apertado após um dia difícil, um olhar de compreensão que dizia mais do que 1000 palavras. Sofia, observando a nova dinâmica dos pais, começou a reavaliar suas próprias escolhas e expectativas sobre o amor. A experiência com Daniel a havia ensinado uma lição dolorosa sobre aparências e promessas vazias. Ela percebeu que o amor verdadeiro não era um conto de fadas, mas uma construção diária, baseada em confiança, respeito e uma conexão genuína. Ela começou a se dedicar mais ao trabalho, a investir em si mesma, a reconstruir sua autoestima. Aos poucos, Sofia começou a se abrir novamente para o mundo. Ela se reconectou com amigos, buscou novas atividades e, o mais importante, começou a se perdoar. Olivia e Ricardo eram seus maiores incentivadores, mostrando-lhe que a vida continuava e que o amor, em suas diversas formas, estava sempre presente. Uma tarde, enquanto Olivia e Sofia estavam na varanda, cuidando das ervas e flores que Olivia havia plantado, Sofia se virou para a mãe. Mãe, ela disse, a voz suave, eu entendi agora. Sobre o Ricardo. Sobre vocês. Olivia a olhou, curiosa. O que você entendeu, meu amor? Sofia sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Eu entendi que o amor não é perfeito, que ele é complicado, cheio de altos e baixos. Mas que o mais importante é ter alguém que esteja lá, que te veja de verdade, que te apoie, mesmo quando você comete erros. E vocês têm isso. Olivia sentiu os olhos marejarem. Era a aceitação que ela tanto esperava, a prova de que Sofia estava amadurecendo, que havia compreendido a profundidade do amor que os unia. Ela abraçou a filha com força, sentindo a leveza de um peso que havia sido tirado de seus ombros. A família, agora completa e fortalecida, estava pronta para um novo começo. O apartamento, antes um símbolo de suas limitações, agora era um santuário de amor, de cura e de esperança. Olivia e Ricardo haviam encontrado a felicidade não em um ideal distante, mas na redescoberta um do outro e na construção de um lar onde o amor, em sua forma mais pura e real, florescia. A vida no apartamento de Olivia, Ricardo e Sofia, embora marcada pelas cicatrizes do passado, florescia com uma nova vitalidade. A presença do gato Olivia, que agora se aninhava com igual carinho no colo de todos, era um lembrete constante da harmonia que havia sido restaurada. As noites eram preenchidas com o calor das conversas, com o som das risadas e com a sensação de pertencimento que cada um havia encontrado naquele lar reconstruído. Sofia, com o tempo, começou a florescer novamente. A dor da traição de Daniel havia se transformado em uma força motriz para seu crescimento pessoal. Ela se dedicava com afinco ao novo emprego, buscando não apenas a independência financeira, mas também a reconstrução de sua autoestima. Ela havia aprendido lição mais valiosa, a de que a verdadeira felicidade não reside em bens materiais ou em promessas vazias, mas na solidez dos laços familiares e na autenticidade dos sentimentos. Ela se tornou uma mulher mais madura, mais resiliente, com um olhar mais perspicaz para as pessoas e para a vida. Olivia e Ricardo, por sua vez, viviam um romance que era a antítese dos contos de fadas, mas que era, em sua essência, muito mais profundo e real. Eles haviam redescoberto um amor que havia sido enterrado sob anos de mágoas e expectativas não cumpridas. O amor deles não era sobre paixão avassaladora, mas sobre cumplicidade, respeito, apoio mútuo e a aceitação das imperfeições um do outro. Eles eram parceiros na vida, nos desafios e nas alegrias. Ricardo, com sua mente brilhante, continuava a trabalhar como consultor,
mas agora com uma nova perspectiva. Ele havia encontrado um equilíbrio entre sua paixão pela matemática e a importância de sua família. Ele passava horas na sala, imerso em seus cálculos, mas sempre com o ouvido atento às conversas de Olivia e Sofia, participando com um comentário perspicaz ou uma piada inesperada. Ele havia se tornado um homem mais presente, mais conectado com o mundo ao seu redor. Olivia, observando Ricardo, sentia um carinho profundo. Ela via o homem que ele havia se tornado, o pai dedicado, o parceiro atencioso. A imagem do parceiro ideal que ela havia sonhado, com seu apartamento maior e sua vida perfeita, havia se desfeito, dando lugar a uma realidade muito mais rica e significativa. Ela havia encontrado a felicidade não na busca por um ideal, mas na aceitação do amor que já existia em sua vida, em sua forma mais autêntica e imperfeita. A família, agora mais unida do que nunca, começou a criar novas tradições. Jantares em família, passeios no parque, noites de filmes na sala. Pequenos momentos que se tornavam grandes memórias, construindo um alicerce sólido para o futuro. Sofia, vendo a felicidade dos pais, sentia seu próprio coração se curar. Ela havia encontrado a paz em seu lar, na presença de seus pais, e na certeza de que, apesar de todas as adversidades, ela não estava sozinha. Uma tarde, enquanto Olivia e Ricardo estavam sentados no sofá, lendo, Sofia se aproximou, um sorriso nos lábios. Mãe, pai, ela disse, a voz suave, eu queria agradecer a vocês. Por tudo. Por terem me acolhido de volta, por terem me apoiado, por terem me mostrado o que é o amor de verdade. Olivia e Ricardo se olharam, depois para a filha. Olivia estendeu a mão, e Sofia se sentou entre eles, sendo envolvida em um abraço caloroso. Era um momento de pura emoção, de gratidão e de amor incondicional. Você é o nosso maior tesouro, Sofia, Olivia disse, a voz embargada. E nós sempre estaremos aqui para você. Ricardo assentiu, beijando a testa da filha. Sempre. Naquele abraço, a família se sentiu completa. As mágoas do passado haviam sido superadas, as feridas haviam cicatrizado, e o amor havia triunfado. Eles haviam encontrado a redenção não em um final de conto de fadas, mas na beleza da realidade, na força dos laços familiares e na redescoberta de um amor que, apesar de todas as reviravoltas, havia resistido ao tempo e às adversidades. O apartamento, que antes parecia pequeno e apertado, agora era um santuário de amor, de cura e de esperança. Olivia e Ricardo haviam encontrado a felicidade não em um ideal distante, mas na redescoberta um do outro e na construção de um lar onde o amor, em sua forma mais pura e real, florescia. Sofia, agora mais madura e resiliente, aceitava a nova dinâmica familiar, encontrando sua própria paz e seu próprio caminho. A cada dia que passava, o apartamento de Olivia, Ricardo e Sofia se tornava mais do que um simples espaço físico. Era um santuário de memórias, de risadas e de um amor que havia sido testado e provado. O gato Olivia, com sua presença serena, parecia abençoar a nova fase da família, aninhando-se ora no colo de um, ora no de outro, como um elo silencioso que unia os três. A vida, com suas complexidades e reviravoltas, havia ensinado a cada um deles o verdadeiro valor da conexão humana. Sofia, agora mais forte e resiliente, havia encontrado um novo propósito. Ela não apenas se destacava em seu trabalho, mas também dedicava parte de seu tempo a um grupo de apoio para mulheres que haviam sido vítimas de golpes emocionais. Sua própria experiência, antes uma fonte de vergonha, havia se transformado em uma ferramenta para ajudar outras pessoas, um testemunho de sua capacidade de superação. Ela falava com uma clareza e uma empatia que só quem havia passado pela dor podia ter, e sua voz se tornava um farol de esperança para muitas. Olivia observava a filha com um orgulho que mal cabia em seu peito. A menina ingênua que havia se apaixonado por Daniel havia se transformado em uma mulher madura, consciente de sua força e de seu valor. A relação entre mãe e filha havia se aprofundado, construída sobre a base da honestidade, da vulnerabilidade e de um amor incondicional. Elas eram mais do que mãe e filha, eram amigas, confidentes, parceiras na jornada da vida. Ricardo, por sua vez, havia encontrado uma paz que a busca incessante por reconhecimento acadêmico jamais havia lhe proporcionado. Ele continuava a trabalhar em suas pesquisas, mas agora com uma leveza, uma alegria que antes lhe faltava.
Ele havia percebido que a verdadeira genialidade não estava apenas em desvendar os mistérios do universo, mas em construir um universo de amor e conexão ao seu redor. Ele era um pai presente, um parceiro atencioso, e um homem que havia aprendido a valorizar as pequenas alegrias da vida. O amor entre Olivia e Ricardo era um testemunho da capacidade humana de se reinventar, de perdoar e de redescobrir a paixão em suas formas mais maduras. Eles não eram um casal de capa de revista, mas eram reais, com suas manias, seus silêncios e seus olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Eles haviam construído um amor que era um porto seguro, um refúgio em meio às tempestades da vida. As noites no apartamento eram um ritual de união. Depois do jantar, eles se reuniam na sala, cada um com sua atividade. Olivia lendo um livro, Ricardo imerso em seus cálculos, Sofia trabalhando em seu laptop ou conversando com um grupo de apoio. Mas sempre havia um momento para a troca, para a risada, para o abraço. O apartamento, que antes parecia pequeno e apertado, agora era um espaço de infinitas possibilidades, um lar onde cada canto contava uma história de superação e de amor. Olivia, em seus momentos de reflexão, percebia o quão longe ela havia chegado. A mulher sobrecarregada e insatisfeita do início da história havia se transformado em uma mulher plena, realizada, que havia encontrado a felicidade não em um ideal distante, mas na riqueza de suas relações e na força de sua família. Ela havia aprendido que a vida não era sobre ter o apartamento perfeito ou o parceiro ideal, mas sobre construir um lar com as pessoas que amamos, aceitando suas imperfeições e celebrando suas qualidades. Ricardo, ao observar Olivia, sentia uma gratidão profunda. Ela havia sido a âncora que o trouxe de volta à realidade, a luz que o guiou para fora de sua bolha matemática. Ele havia redescoberto não apenas o amor por ela, mas também o amor pela vida, em todas as suas complexidades e belezas. Ele sabia que a jornada deles não havia sido fácil, mas cada obstáculo superado havia fortalecido o vínculo que os unia. Sofia, vendo a felicidade dos pais, sentia seu próprio coração se curar. Ela havia encontrado a paz em seu lar, na presença de seus pais, e na certeza de que, apesar de todas as adversidades, ela não estava sozinha. A família, agora mais unida e resiliente do que nunca, estava pronta para enfrentar o futuro, juntos, com a certeza de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. O tempo, com sua sabedoria silenciosa, havia tecido novas camadas de significado na vida de Olivia, Ricardo e Sofia. O apartamento, antes um cenário de conflitos e anseios não realizados, agora pulsava com a energia de um lar verdadeiramente construído sobre o amor e a aceitação. Cada objeto, cada canto, parecia guardar a memória de uma batalha vencida, de uma lágrima enxugada, de um sorriso compartilhado. O gato Olivia, com sua presença constante e seu ronronar suave, era o guardião silencioso dessa nova paz. Sofia, em sua jornada de autodescoberta, havia encontrado uma voz. Sua participação no grupo de apoio para vítimas de golpes emocionais não era apenas uma forma de ajudar os outros, mas também um caminho para sua própria cura. Ela havia transformado a dor em empatia, a vergonha em força. Sua história, contada com honestidade e vulnerabilidade, inspirava muitas mulheres a se reerguerem, a acreditarem em sua própria capacidade de superação. Olivia e Ricardo, ao vê-la florescer, sentiam um orgulho que transcendia qualquer expectativa. A relação entre Olivia e Ricardo havia amadurecido em um amor que era como um vinho fino, complexo, profundo e que melhorava com o tempo. Eles haviam aprendido a navegar pelas águas da vida juntos, aceitando as imperfeições um do outro e celebrando as qualidades que os tornavam únicos. As pequenas discussões, antes fontes de mágoa, agora eram resolvidas com um olhar, um sorriso, um abraço. A cumplicidade entre eles era palpável, um elo invisível que os unia em um nível que o casamento inicial jamais havia alcançado. Ricardo, com sua mente brilhante, continuava a desvendar os mistérios da matemática, mas agora com uma serenidade que a vida familiar havia lhe proporcionado. Ele havia encontrado o equilíbrio perfeito entre sua paixão intelectual e a riqueza das conexões humanas. Ele era um pai presente, um parceiro atencioso, e um homem que havia aprendido a valorizar a beleza da vida em suas formas mais simples e profundas. Sua presença no apartamento era um porto seguro, uma âncora de estabilidade para Olivia e Sofia. Olivia, por sua vez, sentia-se completa.
A busca incessante por um ideal havia dado lugar à aceitação de uma realidade muito mais rica e significativa. Ela havia encontrado a felicidade não em um apartamento maior ou em um parceiro perfeito, mas na redescoberta de si mesma, na força de sua família e no amor que havia renascido das cinzas. Ela continuava em seu emprego na editora, onde era uma profissional respeitada, mas agora com uma perspectiva de vida que a fazia valorizar cada momento, cada conquista. As noites no apartamento eram um ritual de união e gratidão. Depois do jantar, eles se reuniam na sala, compartilhando as histórias do dia, rindo das pequenas coisas, planejando o futuro. O apartamento, que antes parecia pequeno e apertado, agora era um espaço de infinitas possibilidades, um lar onde cada canto contava uma história de superação, de amor e de uma felicidade que havia sido conquistada com resiliência e coragem. Olivia, em seus momentos de reflexão, percebia que a vida havia lhe dado muito mais do que ela havia sonhado. Ela havia encontrado um amor que era real, uma família que era forte e uma paz que transcendia qualquer bem material. Ela havia aprendido que a verdadeira riqueza da vida não estava no que se possuía, mas no que se compartilhava, nas conexões que se construíam e no amor que se cultivava. Ricardo, ao observar Olivia, sentia uma gratidão que transbordava. Ela havia sido a força que o trouxe de volta à vida, a luz que o guiou para fora de sua bolha de isolamento. Ele havia redescoberto não apenas o amor por ela, mas também o amor pela vida, em todas as suas complexidades e belezas. Ele sabia que a jornada deles não havia sido fácil, mas cada obstáculo superado havia fortalecido o vínculo que os unia, tornando-os mais fortes, mais resilientes, mais apaixonados. Sofia, vendo a felicidade dos pais, sentia seu próprio coração se curar completamente. Ela havia encontrado a paz em seu lar, na presença de seus pais, e na certeza de que, apesar de todas as adversidades, ela não estava sozinha. A família, agora mais unida e resiliente do que nunca, estava pronta para enfrentar o futuro, juntos, com a certeza de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo nos lugares mais inesperados. O sol da manhã invadia o apartamento de Olivia, pintando as paredes com tons dourados e aquecendo o ambiente. O cheiro de café fresco e pão na chapa preenchia a cozinha, um aroma familiar que agora representava a paz e a estabilidade que haviam conquistado. O gato Olivia, preguiçosamente esticado no parapeito da janela, observava o movimento da cidade lá fora, alheio à complexidade das vidas que compartilhava, mas parte integrante da nova harmonia. Sofia, agora uma mulher plena e confiante, estava sentada à mesa, revisando alguns documentos para seu trabalho. Seus olhos, antes marcados pela dor e pela desilusão, agora brilhavam com uma luz de propósito e resiliência. A experiência com Daniel havia sido uma cicatriz, sim, mas também um catalisador para seu crescimento. Ela havia aprendido a confiar em sua intuição, a valorizar as pessoas certas e a construir sua própria felicidade, sem depender de promessas vazias. Ela havia encontrado sua voz e seu lugar no mundo, e o apoio incondicional de seus pais havia sido fundamental nessa jornada. Olivia observava a filha com um sorriso no rosto, sentindo o coração transbordar de gratidão. A mulher sobrecarregada e insatisfeita do início da história havia se transformado em uma Olivia que irradiava serenidade e força. Ela havia encontrado o amor onde menos esperava, a felicidade em um lar que ela havia reconstruído com as próprias mãos e a paz na aceitação da vida em sua forma mais autêntica. O sonho do apartamento maior e do parceiro ideal havia se dissolvido, dando lugar a uma realidade muito mais rica e significativa. Ela havia aprendido que o amor verdadeiro não se encaixa em caixas predefinidas, mas se molda às curvas da vida, crescendo e se fortalecendo a cada desafio. Ricardo, com sua xícara de café na mão, sentou-se ao lado de Olivia. Seus olhos, antes perdidos em abstrações matemáticas, agora se fixavam nela com um carinho profundo e uma admiração silenciosa. Ele havia encontrado em Olivia não apenas a parceira de vida, mas a âncora que o trouxe de volta à realidade, a luz que o guiou para fora de sua bolha de isolamento. Ele havia redescoberto não apenas o amor por ela, mas também o amor pela vida, em todas as suas complexidades e belezas. Sua pesquisa matemática, agora reconhecida, era uma parte de sua vida, mas não mais a totalidade. Ele havia encontrado um equilíbrio, uma plenitude que a busca incessante por reconhecimento jamais havia lhe dado. Eles trocaram um olhar, um sorriso que selava anos de história, de dor,
de superação e de uma redescoberta inesperada. Não havia necessidade de palavras. Aquele olhar dizia tudo: o perdão, a cumplicidade, a promessa de um futuro juntos, construído sobre a base de um amor maduro e inabalável. Sofia, percebendo a troca de olhares entre os pais, sorriu. Ela havia aceitado a nova dinâmica familiar, não como um retorno ao passado, mas como um novo começo. Ela via o amor em seus pais, um amor que havia resistido ao tempo e às adversidades, e isso inspirava a buscar sua própria versão de felicidade. O apartamento, que um dia pareceu pequeno e apertado, agora era um lar cheio de vida, de risadas, de conversas. Era um espaço onde as feridas haviam cicatrizado, onde os sonhos haviam sido reconstruídos e onde o amor, em sua forma mais pura e real, florescia. Olívia e Ricardo, após todas as reviravoltas, escolheram ficar juntos no apartamento que compartilhavam, redescobrindo o amor e a cumplicidade que sempre estiveram ali, adormecidos. Sofia, agora mais madura, aceitou a nova dinâmica familiar. Olívia e Ricardo estão no apartamento, que agora parece mais aconchegante e cheio de vida. A luz do sol entra pela janela, iluminando o ambiente. Sofia, sorrindo, observa os pais interagindo com carinho e cumplicidade. O gato Olívia, que tem o nome de Olívia, se aninha confortavelmente entre eles no sofá. Há uma sensação de paz e aceitação. Olívia e Ricardo trocam um olhar significativo, um sorriso que sela a redescoberta do amor e a promessa de um futuro juntos, no lar que eles construíram e reconstruíram, rodeados pelo afeto familiar. Eles se dão as mãos, e a imagem se fecha em seus dedos entrelaçados, um símbolo de sua união e da força inabalável de seu amor.